Meus consagrados, pô, Gabriel, todo dia um fundo novo, sim, pra você ver que o negócio tá bom aqui. Estamos ganhando muito dinheiro com esse canal, então estamos faturando muito. Então estamos podendo cada dia gravar num estúdio diferente. Hoje eu estou aqui para falar sobre Enem e vestibular. Em tempos de coronavírus, todo mundo deve estar preocupado com o que vai acontecer com os prazos do Enem e do vestibular da UERJ. E não temos uma resposta oficial, e já adianto para vocês, sobre nenhum dos concursos, nem do Enem, nem do vestibular. Esse é um vídeo opinativo, pensativo, reflexivo, supositivo, mas também vai trazer alguns dados interessantes para vocês aqui. Então vamos avaliar a situação. A gente está com o coronavírus no país, é uma pandemia, está no mundo inteiro, mas a epidemia aqui no Brasil está crescendo, está no aumento de pico, está no aumento de crescimento. Aqui no Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, governador, acabou de renovar o decreto, quer dizer, acho que vai renovar na segunda, enfim. Disse que vai renovar por mais 15 dias o decreto de limitação de uma série de atividades. Ou seja, pelo menos mais 15 dias aí, sem faculdade, sem um monte de coisas. A tendência desse vírus é crescer bastante. Esperemos que consigamos não chegar a níveis como os outros países, como a Itália, enfim, os Estados Unidos agora está com um crescimento gigantesco de casos, até a última vez que eu vi estava 98 mil, e a gente está com um crescimento muito maior proporcionalmente do que na Itália. Então, infelizmente, as coisas indicam que a situação vai ser tensa no Brasil, não vai terminar tão cedo. E o que acontece, gente? A primeira fase do vestibular da UERJ, a primeira prova, é dia 7 de junho. 7 de junho está muito perto, a gente está no final de março, hoje é dia 28 de março. Abril, maio, junho, é no começo de junho. Então, assim, provavelmente não vai ter esse semestre letivo nas faculdades públicas e na UERJ também. E provavelmente essa prova da UERJ com certeza vai ser adiada, essa primeira aplicação da primeira fase. Porque está muito, muito, muito perto e dificilmente a gente vai ter conseguido se livrar dessa crise até lá. E tudo que a gente não precisa é de um vestibular, porque, meu Deus, é uma aglomeração muito grande. Sem contar que é o seguinte, os vestibulares do Enem, eles caem em matérias de ensino médio, eles são exames para o ensino médio. Então não faz sentido o próprio Enem, o próprio INEP, né, diz isso, inclusive eu vou falar do Enem mais pra frente, nesse vídeo mesmo, fala isso, não faz sentido aplicar a prova sem a pessoa ter tido nenhum conteúdo do terceiro ano. E provavelmente estão tentando implementar aí o ensino à distância nas escolas públicas, né, não nas universidades, nesse período de crise, né, mas não sei se vai dar, não sei se vão conseguir fazer. Então, minha opinião, para mim esse semestre letivo na faculdade já morreu, não vai ter mais, e talvez o outro semestre também, 2020.2. Então, na minha opinião, essa primeira aplicação da primeira fase da UERJ não vai ter mais, vai ser adiada. E a segunda, Gabriel? Bicho, eu não sei, porque aí vai depender de como que a gente vai chegar até lá, tá longe. Então, o que de dados eu tenho aqui para trazer para vocês? Seguinte, as eleições são em outubro. Por que eu tô falando de eleição aqui? Porque, se eu não me engano, foi o Ministério da Saúde, que sugeriu que as eleições fossem adiadas. Para quem não sabe, a gente tem eleição municipal esse ano, para prefeito e para vereador. E o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, o ministro Luiz Barroso, que é professor da UERJ, Faculdade de Direito, ele falou, não há de se cogitar em adiamento das eleições agora. Faltam 7 meses para as eleições, não temos que pensar nisso agora. Porque realmente está muito longe e a gente não tem como saber como que vai estar até lá. Por que eu estou falando isso para vocês? Em outubro, se eu não me engano, é a segunda aplicação da prova da UERJ, ou em setembro, né? E de qualquer maneira, o Enem é em novembro e a segunda fase da UERJ é em dezembro. Então, se está muito cedo para cogitar de adiar a eleição, que é em outubro, também está cedo para cogitar de adiar a segunda fase da UERJ, que é em dezembro, e o Enem, que é em novembro. Porém, o site O Globo publicou e o site Quero Bolsa republicou informações de que o INEP estava avaliando adiar em pelo menos 15 dias ou talvez 20 dias a prova do Enem. O INEP, para quem não sabe, é um instituto de pesquisa, INEP,
Enfim, eu esqueci, gente, o nome do que é o ENEP, mas é o instituto que aplica a prova do Enem, vocês conhecem, né? Eu esqueci o nome do instituto, desgraceiro. São tantos institutos e veio férias pastico na minha mente e não é esse. Enfim, e eles avaliam que pode ser adiado em 15 dias ou até 20 dias, ou quiçá pode ser adiado para 2021, entendeu? Pode. E um dos argumentos que eles usaram justamente foi esse, de que não faz sentido aplicar uma prova porque provavelmente os calendários escolares serão adiados e, consequentemente, o calendário da prova também deveria ser adiado. Porém, até o momento, o prazo, né, o calendário segue normal, as datas seguem normais. Também tem previsão de que para até o fim de março, que estamos quase lá, saia o edital do Enem. Eu acredito que talvez demore mais um pouquinho. Então, basicamente, essas informações que nós temos agora. O que eu acho que vai acontecer? Já falei para vocês que para mim a primeira aplicação da primeira fase da UERJ babou. Eu acredito, e eu espero que eu esteja errado, mas eu acredito que o bagulho no Brasil aqui está só começando e a tendência é ficar bem complicado, até porque tem muita gente que não está podendo respeitar a quarentena, tem muita gente que não está querendo respeitar a quarentena. Sem contar que a gente tem alguns governantes que estão sendo irresponsáveis, entendeu? Então eu acho que a tendência, infelizmente, é isso se alastrar bastante e vai demorar um tempo até a gente conseguir se recuperar. E isso vai melar com o semestre da faculdade. E pensa aqui comigo, não faz sentido, vamos dizer que a gente não consiga ter aula na faculdade. Nem as federais daqui do Rio, nem o vestibular da UERJ. Nem a UERJ. A gente não consiga ter aula esse ano inteiro, né? Porque pra mim o primeiro semestre já foi, mas imagino que o segundo também não seja. Esses calouros que entraram agora, a gente só teve uma semana de aula. A galera da UF nem chegou a ter a primeira semana. Então, assim, eles não tiveram aula. Essas turmas todas, né? Nem os calouros e nem todo mundo que teve agora. Então não tem como abrir novas turmas pro ano que vem para novos calouros, tá ligado? Porque os novos calouros não tiveram aula ainda, entendeu? Então teria que abrir o dobro de turma na faculdade. Não tem como, né? Acredito eu. Então, se a gente não conseguir ter aula na faculdade, por mais que a galera tenha aula na escola, eu acho que vai ser um pouco complicado de se ter vestibular e Enem pra começar em 2021. Realmente é uma parada muito louca. É uma parada que tá mexendo com o calendário de tudo, né? Olimpíadas adiadas, enfim, tem uma série de coisas adiadas. Muito provavelmente, quando a gente chegar mais perto da eleição, talvez elas sejam adiadas também. E isso vai ser bem louco, porque o mandato não pode durar mais de 4 anos de prefeito e de vereador, né? Então, não sei como é que vai ser isso. Enfim, mas só para vocês verem como o bagulho é grande e como envolve uma série de coisas. E atualmente a gente não tem nenhuma informação oficial. O DSEA, o Departamento de Seleção Acadêmica da UERJ, não falou nada ainda, não comunicou nada ainda. Da mesma maneira, a galera que está esperando para fazer concursos públicos também tá meio sem saber o que vai acontecer, porque os institutos e os órgãos também não comunicaram ainda, porque eles também não sabem o que vai acontecer e o que eles vão fazer, tá esperando chegar mais perto, então tá todo mundo apreensivo. Dicas: continuem estudando, entendeu? Aproveite esse momento para estudar em casa, aproveite para assistir muita videoaula e para estudar, porque por mais que seja adiado, vai ter. Então você tem que considerar que você está tendo um tempo bom para ficar em casa e estudar. E você tem que aproveitar esse tempo justamente para chegar com mais vantagem, entendeu? Você pode passar todo esse tempo assistindo série, comendo, que é muito bom, mas se você quer passar no concurso, quer passar no Enem, no vestibular, você precisa se dedicar e abdicar de certos prazeres da vida. Então é basicamente isso que eu tenho para dizer, nada confirmado, muita especulação. E vamos ver o que vai acontecer, ficar ligado no que vai acontecer mais pra frente. Esperemos que a gente consiga controlar essa questão do coronavírus. Mas eu sou meio pessimista. Eu acho que vai dar ruim. E vamos ver o que vai acontecer com todas essas provas de concursos de com as universidades e escolas aí. Valeu, é isso aí, tchau, tchau.